Bem-vindos de volta. Estamos recebendo no programa de hoje o pesquisador Andrei Quattrini, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, responsável pelo desenvolvimento de um biosensor que é capaz de diagnosticar, no espaço de 8 minutos, a presença do câncer de pâncreas. Andrei, então, vamos voltar novamente a falar de como é que funciona esse biosensor. Ok. O biosensor ele acaba funcionando de uma forma muito simples, né? Onde você tem, como eu já falei na primeira parte do programa, você tem uma primeira camada, né? Você tem a camada de filmes nanoestruturados que ancoram, como vocês podem ver nessa figura, como eu vou mostrar para vocês. Você tem duas primeiras camadas que ancoram, servem de ancoramento para o anticorpo. Né? Então, a gente tem a primeira camada de quitosana, né? E uma segunda camada no segundo elemento que utilizamos para fazer esse biosensor, chamada uma proteína chamada de concanavalina A, também extraída de sementes de frutas. Então, Sério? Exatamente, sementes de frutas. Então, como a proposta sempre foi fazer filmes eletrodos que eram de baixo custo, então sempre utilizamos materiais realmente que possam ser extraídos da natureza e que sejam de baixo custo. Então, essa concanavalina ela é uma proteína que ela está em sementes de frutas, no qual a gente consegue produzir um filme, né, uma película muito fina, para que a gente ancore os anticorpos. Como que ocorre essa interação? Né? Essa interação entre os anticorpos imobilizados e a molécula que a gente quer detectar, ela é chamada de chave fechadura. Chave fechadura. Exatamente. Então, para você abrir uma determinada fechadura, você precisa de uma chave específica. Isso. Aqui também ocorre a mesma coisa. Entendi. Então, vou mostrar para vocês, né? Então, essa biomolécula CA199, ele vai somente interagir com o anticorpo específico do CA199. Entendi. Dessa forma, a gente consegue fazer com que somente os biomarcadores CA199 gerem um sinal elétrico. Nossa. Na hora que a gente detecta, faz as curvas de detecção. Né? Que legal. O Andrei trouxe para nós uma pequena amostra do coração daquilo que vai ser o biosensor. Obviamente que o biosensor vai ser um aparelhinho, eu acho que de tamanho reduzido, seja manual, portanto que seja fácil de transportar, e esse biosensor, o coraçãozinho, é o que o André tem falado ao longo do programa, que é o descartado. Portanto, ele é só utilizado a primeira vez, depois vai fora e é substituído por um outro similar. Portanto, cada biosensor, digamos assim, é para um paciente. Vejam só, na imagem estamos mostrando as dimensões minúsculas desse biosensor. Portanto, me explica, André, me auxilia, é uma placa de vidro? É uma placa de vidro, é um vidro óptico específico para se fazer esse tipo de sensor, é um vidro óptico, né, no qual você faz camadas com dois metais, cromo e ouro. O cromo você não vê, porque o cromo fica embaixo. Certo. Né? E uma primeira camada, e a camada que vocês veem agora é uma camada de ouro. Muito fina. Na verdade, são 100 micrômetros, essa camada de ouro. Né? Então, esse biosensor, né, é composto por, né, abaixo você vê o contato, e naquela... Na parte de cima na parte está a pinça. Onde está a pinça é o contato. É o contato, né? E na parte de baixo, na parte mais baixa, ela na verdade, ela é o chamado eletrodo de trabalho. É nesse eletrodo que se fabricam as películas, os filmes nanoestruturados, e a camada de biorreconhecimento. E é aí que ela vai dar a transmissão, vai transmitir para o computador o resultado dessa interação. Exatamente. Você fura o dedo, por exemplo, igual os biosensores já para glicose, faz aquela picadinha. Isso, a picadinha. Deposita o sangue. Coloca o sangue. Você vai colocar o sangue aqui? Exatamente.
coloca, deixa eu pôr a caneta com o biquinho aqui, coloca o sangue aqui. Exatamente. E é a partir desta chapinha, desta chapa, deste coisa, que vai ser... Espera uns 8 minutos. Uns 8 minutos e ela faz a ligação com o computador que vai dar o resultado. Faz a ligação com o computador que vai dar o resultado. Nessa última figura que eu mostrei para vocês, eu tenho um resultado. Ok. Isso é uma simulação do resultado. É uma simulação? É uma simulação. É uma simulação. O que quer... Me faz a leitura desse quadro, por gentileza. O primeiro de cima. Gráfico, né? O gráfico de cima. Ele faz uma primeira detecção onde escolhemos diferentes concentrações de biomarcador e realizamos medidas elétricas de acordo com essas concentrações. Então, o que é que cada cor quer dizer? Cada cor é uma concentração diferente do biomarcador. Entendi. Exatamente. Se a gente faz cada cor uma concentração, para que futuramente a gente construa uma curva de calibração. Esses sensores necessitam de serem calibrados. Então, no gráfico abaixo, vocês podem ver que há uma pequena curva de calibração, onde a gente cruza, né, plota o sinal que a gente obtém com a concentração. A partir disso, então, a gente consegue quantificar qualquer tipo de amostra de biomarcadores, até em amostras reais que a gente já vem fazendo, com amostras que foram cedidas pelo Hospital do Câncer de Barretos. Deixa eu perguntar uma coisa. As conversas são, como dizem na minha terra, as conversas são como as cerejas. A gente vai conversando e as perguntas e as questões vêm. Este biosensor, ele é só para ser utilizado pelo médico ou o paciente também pode utilizar? Futuramente, o paciente, acredito eu, que poderá utilizar, principalmente em casos no que o paciente possa controlar, por exemplo, se uma quimioterapia vem tendo efeito sobre a redução, por exemplo, do tumor. Mas, inicialmente, a proposição nossa é sempre o médico utilizar no próprio consultório, de fazer um primeiro diagnóstico para depois ele resolver qual caminho tomar, se ele vai fazer uma biópsia mais completa ou se o paciente realmente não tem risco de ter esse câncer. Entendi. Um passarinho me disse há uns dias atrás que este biosensor poderá estar apto a detectar outros tipos de câncer. É verdade? Sim. Detectar outros tipos de câncer que não o do pâncreas. Outros tipos de câncer, outros tipos de doença. A vantagem desse biosensor é que ele é um biosensor muito versátil que podemos aplicar em qualquer tipo de doença que seja detectável. Por exemplo, podemos aplicar esse biosensor para detectar glicose, mas também para detectar outros tipos de câncer. Por exemplo? Por exemplo, o câncer de HPV, que foi predominantemente pedido do feminino, hospital, né? Feminino, exatamente, uma doença terrível para as mulheres. Vírus do papiloma humano. E foi pedido pelo Hospital de Barretos? Foi uma solicitação do hospital, no qual se usa hoje biomoléculas de DNA, de ácido desoxirribonucleico, para se detectar com mais antecedência do que se utilizarmos biomarcadores atuais. Podemos, por exemplo, detectar 5, 6 anos antes essa presença desse câncer. É fantástico, hein? É fantástico. Andrei, quanto tempo é que nós podemos esperar? Essa é uma pergunta, é aquelas perguntas que eu costumo sempre fazer e que todo pesquisador fica assim, a olhar assim para mim, mas é assim, eu tenho que fazer essa pergunta. Quanto tempo é que vamos ter que esperar, na sua ótica, naquilo que você entende, para ver este equipamento ser utilizado pela sociedade? Ou seja, para ele estar disponível. Quanto tempo? Disponível para a sociedade, a gente pensa em torno de 2 a 3 anos para ser disponível para a sociedade, para os através próprios, do SUS, né? Exatamente, através do SUS, entre 2 a 3 anos. E se pensarmos futuramente para o próprio paciente ter o seu próprio kit para detecção, aí a gente pensaria um pouco mais à frente. Mas disponível no SUS, primeiramente,
no hospital, pro Hospital de Câncer de Barretos realizar testes com pacientes, seriam em torno de 2 a 3 anos para depois ser disponibilizado para toda a rede do SUS. Como é que está o estágio de construção, de fabricação disto? Como é que está? Já tiveram contactos com algumas empresas? Já há alguém interessado em fazer parcerias com vocês ou não? A gente já tem alguns contatos, alguns interesses, mas ainda requer um pouco mais de desenvolvimento desse biosensor. Alguns testes, principalmente testes em humanos. Mas já foram feitos? A gente já fez testes com 5 pacientes. Certo, do Hospital de Barretos. Do hospital, exatamente. A gente fez 5 testes com 5 pacientes do hospital. Mas antes de colocar no mercado, a gente quer fazer um teste mais abrangente, um amplo espaço amostral de pacientes, em torno de 200, 300 pacientes. Muito bem, André, eu vou fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro. Nós fazemos sempre um roteiro para colocar as perguntas aos nossos entrevistados, aos nossos convidados. Como é que você se sente ao trabalhar com algo tão delicado que é um equipamento dedicado a um câncer tão grave quanto é o do pâncreas? Bom, meu primeiro sentimento sempre foi, quando começamos essa pesquisa, foi sempre contribuir de alguma forma com todo o investimento que é feito nessa pesquisa. Então, primeiramente, ter uma contribuição, principalmente essa contribuição para a sociedade. E durante sempre o desenvolvimento desse biosensor, a gente viu que era um desafio muito grande desenvolver esse biosensor. Não foi um desafio, não foi fácil esse desenvolvimento. Como você falou, foi um desenvolvimento de 4 anos. Então, para a gente foi realmente muito gratificante quando tivemos resultados que foram, para a gente foram resultados incríveis, principalmente quando conseguimos quantificar amostras de pacientes e cruzarmos com o banco de dados do hospital. Então, para a gente foi uma vitória. Conseguimos quantificar amostras, né? Depois de todo o desenvolvimento teórico e prático do biosensor, quantificarmos amostras de pacientes e cruzarmos com os dados do hospital e conseguimos exatamente o que o hospital tinha quantificado. Né? Pra gente foi incrível, assim, não tem nem palavras para explicar, mas pra gente é sempre movido a desafios, né? Lá no grupo, o professor Oswaldo sempre nos move por desafios, e quando a gente alcançou esse final, esse resultado, pra gente foi muito gratificante, principalmente de pensar que futuramente pode ser disponível para a sociedade. Um material, né, um sensor muito pequeno que todos os pacientes possam ter o seu kit e tentar um pouco diminuir essa mortalidade, né? Essa mortalidade acaba... Que é catastrófica. Muito obrigado, André. Rui. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Obrigado. Felicidades na tua pesquisa, viu? Obrigado. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer ao pesquisador Dr. André Quattrini pela participação e pelas opiniões que partilhou com todos nós sobre o novo método de diagnóstico do câncer de pâncreas que está sendo desenvolvido no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. Agradecimentos também à nossa equipe de produção que está exatamente atrás das câmaras e que leva a todos vocês este programa. O Brás José Muniz, o Marcel Firmino e o Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é exclusivamente feito para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá. Tchau.